Vamos pegar as Bíblias? Sempre é bom ter a palavra de Deus pertinho da gente e para a gente ir acompanhando. A nossa história de hoje é continuação da semana passada. Está lá no livro de 1 Samuel 12, do 1 a 25, 1 Samuel 13, do 1 a 14 e 1 Samuel 15, do 1 ao 35. São vários pedacinhos, né? Então, vocês se lembram do que o povo queria? O povo de Israel, o que eles pediram para o profeta Samuel mesmo? Vocês estão lembrados? Lembra? Eles pediram um rei. Sim, eles pediram um rei. E agora, Deus deu um rei para eles. Ele se chama Saul. E Samuel se entristeceu muito porque o povo rejeitou a Deus. Ele advertiu as pessoas em relação aos problemas que eles iriam enfrentar com um rei terreno. Não demorou muito para que, como líder de Israel, o rei Saul encarasse seu primeiro teste de obediência a Deus. Será que ele passou no teste?
Vamos ver? Nossa, chegou o dia em que Saul iria ser coroado rei de Israel. As pessoas estavam animadas, orgulhosas, afinal teriam um rei como as outras nações. Aquele era um dia de alegria. Porém, o nosso profeta Samuel estava bem triste. Ele estava triste porque o povo tinha se afastado de Deus e não permitia mais que o Senhor ficasse no controle. Pela última vez, Samuel falou com as pessoas, alertou as pessoas do grande erro em querer um rei. Samuel fez com que elas se lembrassem de tudo o que Deus havia feito. Em seguida, ele deu um aviso final. Se vocês e o rei de vocês servirem e obedecerem ao Senhor, tudo correrá bem para vocês. Agora, se porém vocês se voltarem contra o Senhor será contra vocês. Então Samuel ajoelhou-se para orar e Deus enviou uma tempestade bem barulhenta. Nossa, isso não era comum naquela época do ano. Aquele era um sinal de Deus, indicando que as palavras de Samuel eram verdadeiras. Enfim, Saul foi ordenado rei da nação de Israel. Nossa, antes de se tornar rei, Saul não era um homem orgulhoso. Ele queria fazer o que era certo. Logo depois de se tornar rei, porém, Saul começou a mudar. Ele se tornou orgulhoso e escolheu fazer as coisas da sua maneira, em vez de seguir o caminho de Deus. Certa vez, vou contar para vocês o que aconteceu. Certa vez, Saul fez um sacrifício a Deus que somente Samuel podia fazer. Acredita? Ele fez uma coisa que não era para ele fazer. Ele pediu desculpas por sua desobediência, mas ele não enganou Deus, não. Por meio de Samuel, Deus disse a Saul que o reino seria tirado de sua família. Algum tempo depois, Samuel foi visitar o rei Saul para dizer a ele o que Deus havia dito. Samuel teve cuidado de explicar exatamente o que Deus queria que Saul fizesse. Samuel instruiu direitinho o rei Saul. Olha só o que ele disse. Você tem que destruir completamente os amalequitas. Pessoas, animais, todos os seres vivos. Nada deve ser deixado para trás. Está ouvindo, rei Saul? Olha, o profeta falou. Tudo tinha ficado muito claro, não é mesmo? Eles tinham que destruir os amalequitas. E ponto. A incredulidade pecaminosa deles fez com que eles fizessem coisas más. Eles até tentaram livrar-se do povo de Deus. Deus cuidou do seu povo e prometeu que um dia destruiria os amalequitas. Sabe onde está isso? Lá no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao 16. Depois você pode ler Êxodo 17, do 8 ao 16. Deus é puro e santo, ou seja, ele é separado do pecado. Por isso, ele deve castigar o pecado. Deus, ele é puro e santo, por isso ele castiga o pecado. Os amalequitas recusaram a crer em Deus, e Deus prometeu castigá-los. Eles receberam o castigo de Deus. Aquele era o momento para o castigo de Deus. Samuel foi embora, certo de que Saul obedeceria à ordem de Deus. Vamos ver? O rei Saul reuniu seu exército e atacou os amalequitas, como Deus havia instruído. A batalha foi um grande sucesso. O inimigo foi derrotado.
O rei Saul e seus soldados destruíram completamente todas as pessoas. Todas, com exceção de uma. O rei dos Amalequitas, rei Agag, foi mantido vivo. Talvez, em seu orgulho, Saul tenha pensado na honra que receberia das pessoas por voltar da batalha com um inimigo aprisionado. Ai, ai, ai. O rei Saul retornou da batalha vitorioso. O povo aplaudiu de pé o rei. O rei Saul, porém, tinha verdadeiramente obedecido a Deus? O que vocês acham? O que Deus tinha falado para ele? Por ter obedecido apenas metade do que Deus falou, ele tinha desobedecido a Deus. Ele poderia ter decidido obedecer a Deus completamente, mas não foi o que ele fez. O rei Saul estava mais interessado em fazer as coisas da sua maneira. Seria tão bom se o rei Saul tivesse buscado a Deus e obedecido, não é mesmo? Mas não, ele fez as coisas do seu jeito. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Deus disse a ele que Saul tinha desobedecido novamente. Deus estava indignado, ferido em seu coração, em relação à desobediência de Saul. Samuel também ficou indignado. Como pode? Ele tinha dado todas as instruções para Saul. Como Saul podia ter desobedecido? Ai, gente, Samuel chorou e orou por Saul durante toda a noite. E na manhã seguinte, bem cedinho, Samuel procurou Saul. Ele descobriu que Saul tinha construído um monumento, sabe, tipo uma estátua, para si mesmo. Aquilo havia sido feito em honra à sua vitória sobre os amalequitas. A visão daquele monumento deve ter deixado Samuel irritado. Saul não se importava por ter desobedecido a Deus. Não, ele estava pensando só nele, cheio de orgulho. Quando Saul se encontrou com Samuel, frente a frente, deve ter sorrido meio assim, sabe? Oi, Samuel. Então, né? O Senhor o abençoe. Eu obedeci completamente o que o Senhor me disse. O coração de Samuel deve ter quebrado diante daquela mentira, né? Então, disse assim: se você obedeceu ao Senhor completamente, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de gado que eu estou ouvindo? Rapidamente, Saul respondeu: o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado dos amalequitas para fazer uma oferta ao Senhor, seu Deus. Nós destruímos todo o restante. Olha lá, vamos ver o que fala lá em 1 Samuel 15:16. Abre a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento. Lembra, a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O livro de Samuel está no Antigo Testamento. Abre lá, 1 Samuel 15:16. Diz assim: ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Ai, ai. Até naquele momento, Saul, cujo coração estava cheio de orgulho, recusou-se a admitir que tinha desobedecido a Deus. Em seguida, orgulhosamente, Saul disse que tinha mantido o rei vivo. Eu mantive o rei vivo como um troféu da vitória. Mais uma vez, Samuel tentou mostrar a Saul a seriedade do pecado. Ele disse assim: Saul, você pensa que Deus se agrada tanto com holocausto e sacrifícios
como com obediência? Veja, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você pode oferecer a Deus. Ouvir a Deus é melhor do que a melhor ovelha que você possa oferecer. Samuel queria que Saul entendesse que obedecer parcialmente, obedecer pela metade, é o mesmo que desobedecer. O rei Saul deveria ter pedido a Deus força para obedecer completamente. Mas não. O rei Saul, o que ele fez? Desobedeceu completamente. Ai, gente, com profunda tristeza, Samuel disse a Saul: como você rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou você como rei. Gente, conclusão da história. Saul ficou muito triste por ouvir que Deus o havia rejeitado como rei, mas não se arrependeu do seu pecado. Ele pediu a Samuel para perdoá-lo e voltar com ele para adorar a Deus diante do povo. Samuel sabia que Saul não estava verdadeiramente arrependido. Saul estava apenas preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Samuel se recusou a acompanhar Saul. E quando ele se virou para ir embora, Saul agarrou seu manto. Ouviu-se um barulho quando o manto foi rasgado. Samuel se virou para Saul e disse: o Senhor rasgou o reino de você hoje e o deu a alguém melhor do que você. Saul implorou a Samuel para adorar a Deus com ele diante do povo. Por favor, Samuel, adore a Deus comigo, fique aqui. Mas Samuel não queria. Samuel não foi com Saul, apesar de saber que o coração de Saul não era sincero. Samuel decidiu ir com Saul. Samuel terminou o trabalho que Deus tinha ordenado a Saul, matando o perverso rei dos amalequitas. E em seguida, o profeta retornou para sua casa. Samuel continuou a lamentar e a orar por aquele orgulhoso rei, que tinha se recusado a buscar a força de Deus para obedecer. Nossa, amiguinhos, quando a gente obedece a Deus, precisa ser de forma completa. Não é assim, de qualquer jeito, né? A gente precisa obedecer a Deus de verdade. O nosso versículo de hoje está lá em Tiago 4,17. Tiago, no Novo Testamento. Vamos ler? Diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha só, precisamos estar sempre pedindo a orientação de Deus para fazermos exatamente o que Deus ordenar. Bom, essa história não acaba aqui. Lembra? Samuel disse que eles teriam um novo rei. Até a próxima, então.